Meus amados irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. É com muito prazer que trago até vocês mais uma mensagem especial vinda do coração de Deus. Esta mensagem faz parte das 8 que eu preguei na Semana da Paixão, ano 2014, no Templo Central da Igreja Batista Maranata de Brejo Santo, estado do Ceará, igreja da qual tenho o prazer de ser pastor. Naquela semana eu preguei todas as noites a respeito do julgamento mais injusto da história, que foi o julgamento de Jesus Cristo. Eu espero sinceramente que o Espírito Santo atue no seu coração através desta mensagem e que no final você possa chegar a uma decisão espiritual que glorifique o nome de Jesus e que edifique também a sua vida. Um grande abraço em nome de Jesus e vamos ouvir a palavra de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Leiamos aqui a palavra do Senhor. Capítulo 27 de São Mateus, versículos 1 e 2, por enquanto. Diz assim: Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Todos conferem sua Bíblia, confere com a minha. Agora vamos ler, você repetindo conforme o que eu parar, o que eu disser, só o versículo 2, vamos lá. E amarrando-o, mais forte, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Levante a mão direita aqui comigo e passe 30 segundos dando glória a Deus e aleluia, de olhos fechados. Levante sua voz e dê glória a Deus, exalte a Jesus, diga que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que é cheio de glória, cheio de poder. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Irmãos, estamos hoje na quinta noite de celebração da Semana da Paixão. Todas as noites temos falado sobre o julgamento de Jesus. Jesus Cristo foi julgado por Anás, foi julgado por Caifás. Anás tinha uma preocupação, aliás duas. A preocupação de Anás era, primeiramente, os discípulos de Jesus. Segundo, ele era preocupado com a doutrina de Jesus. Anás, quando terminou seu interrogatório a Jesus, ou com Jesus, chamou os guardas que tinham prendido-o, e esses guardas levaram, a mandado de Anás, Jesus para Caifás. E diante de Caifás, Jesus Cristo comparece. Ele está amarrado de frente a Caifás. Caifás reúne 70 homens, com ele 71, e esses homens saem na sexta-feira, pela madrugada, cerca de 2 horas da manhã, mais ou menos, a procurar testemunhas falsas para deporem contra Cristo. Encontram falsas testemunhas que de tão falsas, nem mesmo Caifás deixou que elas permanecessem no seu depoimento. Depois vieram algumas outras testemunhas, 2 precisamente, trazendo à tona uma expressão de Jesus, que tinha dito que derribaria o templo e o reconstituiria 3 dias depois. Aliás, que se o templo fosse derribado, ele reconstruiria em 3 dias. E eles, interpretando isso mal, levaram isso a Pilatos, aliás a Caifás,
E a Bíblia diz que mesmo assim o testemunho deles era incoerente. Jesus Cristo assim pergunta, é interrogado por Caifás. Caifás interroga e diz: Jesus, você é o Messias? Você é o Cristo, o enviado de Deus? E Jesus Cristo não nega. Ele disse: eu sou de tal forma que você concorda. E você vai ver o Filho de Deus descendo das nuvens do céu com poder e grande glória. Eu vou ressuscitar, eu vou ser assunto ao céu, e eu irei voltar para buscar o meu povo. Quando Jesus falou isso para Caifás, ele ficou revoltado da vida, rasgou as vestes e declarou a morte de Cristo juntamente com os demais sacerdotes. Mas eu li agora com vocês no capítulo 27 que Jesus agora é conduzido a Pilatos, e vocês precisam entender por que Jesus foi conduzido a Pilatos. E quem foi que conduziu Jesus a Pilatos? Quando terminou o interrogatório por Caifás e pelos 70 homens que compunham o sinédrio, Jesus agora estava condenado à morte. É réu de morte, eles gritavam. Mas eu pergunto, por que eles não executaram Jesus logo ali? Escute bem, se o Senhor Jesus já estava condenado à morte, por que que agora eles levam Jesus para Pilatos? Toda a atenção é pouca aqui. Haviam dois poderes que imperavam na Judéia. Primeiramente era o poder religioso. Repita comigo: poder religioso, vai. O poder religioso era representado pelos sacerdotes, e esses sacerdotes eram representados por dois principais, Anás e Caifás. Esse poder religioso terminou o julgamento aqui, mas não executou Jesus, porque havia outro império, outro poder que imperava na Judéia, que era o poder político. Repita: poder político. Mais forte: poder político. Então era o poder religioso e o poder político. O poder religioso, liderado pelos sacerdotes, prestem atenção, quando julgava uma pessoa condenada de morte, eles só tinham autorização para matar o condenado por apedrejamento. É tanto que Jesus uma hora estava em um lugar, trouxeram uma mulher apanhada em flagrante adultério e perguntaram a Jesus se eles deveriam, o que era que Jesus concordava, diria: essa mulher foi pega em adultério, o que é que o senhor diz? A gente deve apedrejá-la ou não? Então, esse julgamento aqui do poder religioso, que diz que Jesus deveria morrer, só tinha autorização para apedrejar o culpado. Só que eles não queriam apedrejar Jesus, porque apedrejamento é uma morte boa, entre aspas. Apedrejamento, queridos, é uma morte ótima, e eles não queriam essa morte boa para Jesus. Toda a atenção é pouca. Na história todinha que eu conheço, só existiram 3 nações que estudaram como matar uma pessoa de maneira dolorosa. Uma nação chamava-se Ninivitas. Essa nação, para matar uma pessoa, esse povo, eles estudaram que para matar uma pessoa dolorosamente, tinha que matar essa pessoa aos poucos. Começava arrancando as unhas, depois tirava essa pele de cima da epiderme, e depois arrancava os dedos, depois arrancava as mãos, depois arrancava os braços, aí iam arrancar os olhos, e a pessoa, antes dos olhos serem arrancados, muitas vezes já tinha morrido, só do arrancar das unhas e dos dedos. Os ninivitas matavam assim. É por isso que o Jonas não queria pregar para aquela nação, porque aquela nação matava as pessoas assim, aos poucos, arrancando a unha, arrancando os dedos, arrancando os olhos, arrancando os cabelos. Ninivitas. Outra nação
estudou como matar alguém de maneira mais cruel, não me entenda por mal, mas os israelitas, povo de Deus, tinha também esse costume, que quando alguém era surpreendido num flagrante adultério ou num pecado de blasfêmia, se fosse comprovado, era autorizada a morte daquela pessoa. Podem ler que Estevão foi apedrejado. Então os israelitas, eles faziam isso. Mas vi outra nação que estudou a psicologia da morte e não concordou com os ninivitas, ou com os israelitas, ou com qualquer outra nação pagã, que fosse pagã ou não, a respeito da dolorosidade da morte. E eles estudaram que a melhor maneira de matar alguém sofrendo era a crucificação. Por isso que agora os sacerdotes terminam o julgamento de Jesus e eles não crucificam logo Jesus, que para crucificar Jesus eles tinham que ter autorização política vinda de Roma. Agora, quando eles terminam o julgamento, tudo que eles conseguem encontrar em Jesus é o pecado de blasfêmia, segundo a interpretação deles, porque Jesus havia dito: eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, vocês vão me derrubar, vão me matar, vão destruir esse tabernáculo, mas eu com 3 dias ressuscito e subo ao céu e depois eu volto. Quando Jesus falou isso, o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse assim: é pecador, é blasfemador, você é réu de morte. Aí começaram a bater no rosto dele, começaram a cuspir nele e ainda zombar dele, dizendo assim: profetiza quem foi que te bateu. Como que Jesus podia dizer quem era que tinha batido nele do ponto de vista humano, se o rosto de Jesus estava coberto com uma toalha? Então agora eles não podem matar Jesus. Tudo o que supostamente eles podiam fazer era uma morte por apedrejamento, mas eles queriam judiar com Jesus, eles queriam maltratar mais Jesus. E eu entro no capítulo 27, já está amanhecendo o dia. Jesus já vinha desde a meia-noite sofrendo na mão de Anás, nas mãos de Caifás, naquele interrogatório absurdo. Agora a Bíblia diz no capítulo 27, você está com a Bíblia aberta: ao romper do dia, diga comigo, 5 horas da manhã, vai. Ao romper do dia, eles agora se apresentam a Jesus e vem trazendo Jesus amarrado. Olha o verso 2: e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Olha aqui, Pilatos era o governador da Judéia. Ele teve cerca de 10 anos na frente da Judéia, a mandato do imperador César, lá de Roma, e ele representava Roma na Judéia. E agora eles vêm com Jesus, os principais sacerdotes. Se lembrem, os sacerdotes eram os religiosos da época, e eles trazem Jesus a Pilatos. E diante de Pilatos, eles vão dizer quais são os crimes de Jesus. Eles apresentam a Pilatos um prisioneiro chamado Jesus, que tinha feito 3 tipos de crimes. Por favor, deixa a Bíblia marcadinha aí onde está e vai para o capítulo 23 de Lucas. Passa aí, capítulo 23 de Lucas. Na hora que você encontrar, diga um amém em nome de Jesus. Capítulo 23 de Lucas, vamos lá. A partir do verso 1, confere aí na tua Bíblia. Veja bem o que é que diz. Vamos ver as acusações que eles trouxeram. Verso 1: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a quem? Levaram Jesus a quem? Levantando-se toda a assembleia. Quem era essa assembleia? Eram os principais anciãos e sacerdotes dos judeus, que tinham acabado de julgar Jesus. Caifás estava no meio. Vou ler de novo, verso 1: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. 2: e ali passaram a acusá-lo, dizendo: lá se vai, encontramos este homem pervertendo a nação, vetando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Você está com a Bíblia aberta? Diga amém.
Eles chegam diante de Cristo, aliás, diante de Pilatos, com Cristo amarrado, e fazem 3 acusações. Vamos ler novamente o verso 1. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem. Aí lá se vão as acusações. Número 1, pervertendo a nação. Repete, mais forte. Número 2, vedando pagar tributo a César. Repitam. 3, afirmando ser ele o Cristo, o rei. Vai lá. Muito bem, vocês notam aqui agora que são 3 acusações que eles fazem a Jesus. A primeira acusação é uma acusação moral. Veja bem, eles dizem o seguinte: olha, Pilatos, encontramos este homem pervertendo a nação. Ou seja, ele chega para a nação, começa a pregar para ela, e a nação daqui a pouco vai se tornar um povo ruim. A nação não vai prestar mais para nada. Ele ensina coisas tolas, coisas bobas ao nosso povo. Pilatos, esse homem é um perverso, esse homem não presta para nada, nós temos que pará-lo. Ele perverte o povo anda direito e ele bota o povo para andar erradamente. Será se isso é verdade, igreja? Será se isso era verdade? Era verdade? Jesus botava o povo para andar errado, é verdade? Jesus prejudicava a nação? Levante a mão e diga: isso é mentira. Diga mais forte: é mentira. É mentira, sabe por quê? Porque o escritor de Atos dos Apóstolos escreveu assim: e como Deus ungiu Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus não pervertia a nação, Jesus fazia o bem à nação, e as palmas louvam ao nome eterno do que vive e reina para sempre. Mas houve uma segunda acusação. A primeira acusação foi moral. Eu já falei, ele perverte a nação. Vocês já disseram, e é verdade, mentira o que eles estavam dizendo. Mas a segunda acusação, você leu aí na palavra, foi uma acusação política. Uma acusação política. Veja que eles dizem, não apenas que ele pervertia a nação, mas que ele proibia o povo de pagar tributo a César. Eu pergunto aos meus irmãos, aos meus colaboradores do altar: é verdade que Jesus proibia de se pagar tributo a César? Jesus nunca proibiu isso. É mentira. Repita comigo: mentira, Satanás. Diga mais forte: mentira, capeta. Mentira, porque Jesus Cristo, em Mateus capítulo 22, verso 21, ele disse claro e evidentemente, ele falou claro e em alto e bom som, ele disse: dai a Deus o que é de Deus. Estou invertindo, não tem problema. Dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. E para ser mais enfático, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A sua adoração. E o que é de César? O tributo. É mentira de Satanás. Satanás é um mentiroso, Satanás é um sem futuro, Satanás é um injusto, ele é um mentiroso, ele acusa sem prova. Jesus nunca proibiu de se pagar tributo a César, nem Jesus nunca perverteu a nação, porque Jesus era justo em tudo que fazia. E se eu fosse você, eu expressava um glória a Deus nesta hora. Mas além da acusação política e além da acusação moral, houve uma acusação política e religiosa ao mesmo tempo. Olha aqui, no final do versículo 2 do capítulo 23 de São Lucas, diz assim: afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Agora pare aqui, agora pare comigo. A primeira acusação, uma acusação moral, ele perverte a nação. Você diz o quê? Você diz o quê?
Muito bem, a segunda acusação era que ele proibia pagar tributo. Isso é verdade ou mentira? Agora vem uma terceira acusação. Ele afirma que é o Cristo. Isso é verdade? Isso é verdade? Você concorda que ele é o Cristo? Mas ele também dizia que era rei. Era rei ou não era? Era ou não era? Se era, levanta as duas mãos e diga: Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Palmas para Jesus. Escute aqui. Deixa eu fazer um teste para ver se a igreja aprendeu. Você vai responder mentira ou verdade? Verdade ou mentira, viu? Vamos lá. Acusação moral: ele perverte a nação. Acusação política: ele veda o tributo de César, diz que não é para pagar tributo. Terceira acusação, acusação religiosa: ele diz que é o Cristo. Ele diz que é rei. Quem crê que ele é o Cristo e é rei, dê glória a Deus. Eita glória. Eita xaramanara súria canto imanai. Ei, olha para cá. Se você acredita que Jesus é rei, olha para o irmão que está perto de você e diga: olha, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Eita glória. Tá pegando fogo. Aleluia, igreja. Ele é o rei. Aleluia. Eita Jesus. Ele diz que é o rei e ele diz que é o Cristo. Essa acusação, gente, era uma acusação política. Agravava Roma, porque se levantasse alguém dizendo que era rei, Roma ia lá para matar. Lembram que quando Jesus nasceu, chegaram os magos dizendo assim a Herodes: onde foi que nasceu o menino, o rei dos judeus? Logo mandaram matar. Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para matar o que possivelmente seria o rei. Então falou em rei, no outro rei era uma ameaça política. Mas Jesus Cristo, ele disse que era rei, mas não um rei político, um rei espiritual. Se você ler na palavra, só escuta o que eu vou ler. Pilatos chegou para Jesus uma vez, aliás, nesta ocasião, e ele disse a Jesus: logo tu és rei? Por que Pilatos perguntou isso? Lá em João capítulo 18, lembrem-se, escutem. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Verso 36: deste mundo eu não sou. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam para mim, para que não fosse eu entregue nas mãos dos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui, porque tudo que é daqui perece. O meu reino não é deste mundo. Eu sou rei, mas o meu reino, olha, é lá de um lugar que não se acaba. É um reino eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora eu pergunto à igreja: Jesus era rei ou não era? Só não era um rei político, mas era rei. Então levanta a mão assim comigo e diz assim: Jesus é o rei. Diga mais forte: Jesus é o rei. Bata palmas para o rei. Lá vem o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Igreja, primeira acusação: ele perverte a nação. Ele bota a nação num caminho ruim. Verdade ou mentira? Segunda acusação: ele proíbe pagar tributo a César. Verdade ou mentira? Terceira acusação: ele diz que é o Cristo enviado por Deus. Verdade ou mentira? Então exalte com a sua voz, magnifique, adore. Eita, adore. Escute que eu vou ser bem breve. Eu estou já terminando.
Estou já terminando. Escute aqui. Escute aqui. Aleluia. 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 Escute aqui. Pergunto para a igreja. Eita, é emocionante, não é verdade? É emocionante demais, por demais, por demais. Escute aqui, igreja. Aleluia. Jesus estava diante de quem? De Pilatos, governador da Judéia, ligado ao Império Romano. Você sabia que Pilatos quase era salvo? Quase era salvo. Como tem pessoas aqui nessa noite, ou me ouvindo em casa, que também podem estar quase salvas. Pilatos quase era salvo. Eu vou te explicar por que foi que Pilatos não foi salvo. Pilatos não foi salvo por um triz. Nossa Bíblia contém 4 evangelhos. Quantos evangelhos eu falei? 4. O primeiro evangelho se chama Mateus, repita. O segundo é Marcos, vai. O terceiro é Lucas, vai. O quarto é João. Agora eu vou dizer os 4 de uma vez para ver se vocês soltam em voz alta. Vamos lá, deixa eu terminar. 4 evangelhos, lá se vai. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem sabe? Valeu, muito bem, muito bem. Agora escute aqui. Por que 4 evangelhos? Se todos contam a mesma história de Jesus. Respondo. Cada um conta a mesma história. Isso é muito importante para você entender porque Pilatos não foi salvo. Cada um conta a mesma história, mas de maneira diferente. Mateus escreveu o seu evangelho pensando no povo judeu. Repita. Povo judeu. Mais forte. Portanto, pensando no povo judeu, ele descreveu Jesus Cristo como rei. Repita. Jesus como rei. Jesus como rei. Agora escute aqui. Para Mateus, Jesus é rei. Para Marcos, que escreveu pensando no povo romano, diga povo romano, ele descreve Jesus como servo. Vai, servo. Diga servo. Mateus rei, vai. Marcos servo. Para Lucas, que escreveu pensando nos gregos, Jesus era um homem perfeito. Repita, homem perfeito. Muito bem, agora vamos lá. Mateus rei, Marcos servo, Lucas homem perfeito. Toda atenção é pouca aqui para você compreender o mistério do Senhor. Escuta. Mas quando João foi escrever o evangelho dele, ele esqueceu os judeus, esqueceu os romanos e esqueceu os gregos. Esqueceu os gregos. Quando João foi escrever o evangelho segundo São João, ele quando pegou sua caneta disse: como rei eu não vou escrever, que Mateus está nessa responsabilidade. Como servo eu não vou escrever, porque Marcos vai falar sobre isso. Como homem perfeito eu não vou escrever, porque isso é responsabilidade de Lucas, que é médico, conhece bem a anatomia humana. Vou escrever sobre. Aí ele começa: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá na frente o Senhor Jesus vai se levantar e vai dizer: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. E João foi escrevendo até o ponto de João terminar o evangelho. E para João, Jesus é mais do que um rei, mais do que um servo e mais do que um homem. Para João, Jesus é Deus.
João não escreveu para uma nação específica. João escreveu para o mundo todo. Quando ele escreveu para o mundo todo, ele disse: eu sei que Jesus é rei, eu sei que ele é servo, eu sei que ele é homem perfeito, mas eu vou dizer para o mundo que Jesus é Deus. Escute, vamos ver se vocês lembram. Mateus, Jesus é rei, repete, rei. Marcos, Jesus é servo, repete. Lucas, Jesus é homem perfeito, vai. Mas para João, Jesus é. Tanto que você vai analisar nesse livro santo aqui, olha. Você lê no livro de Mateus, está a genealogia de Jesus. Você lê no livro de Lucas, você encontra também os antepassados de Jesus. Sabe por quê? Só tem antepassados de Jesus para Mateus, porque para Mateus, Jesus é rei. Só tem antepassados para Jesus, na opinião de Lucas, porque na opinião de Lucas, Jesus é homem perfeito. Mas não tem genealogia de Jesus em Marcos, porque em Marcos, Jesus é só um escravo, e escravo, ninguém se preocupa de onde ele veio. E João também não tem a genealogia de Jesus, porque para João, Jesus é Deus, e Deus não tem antepassado. Ele é o primeiro e o último. Quem entendeu, igreja? Escute aqui. Agora, os 4 evangelhos, eles apresentam Jesus com as 4 características que eu preciso saber para eu poder ser salvo. Eu só sou salvo se eu receber Jesus como rei de minha vida, reconhecer que ele foi um servo e reconhecer que ele é um homem perfeito, mas eu tenho que reconhecê-lo também como Deus. Se eu reconhecê-lo como rei, como servo e homem perfeito, e não reconhecê-lo como Deus, nada feito. E eu vou te apresentar que Pilatos, aqui nesse texto do capítulo 27 de São Mateus, que você deve estar aberto aí agora, nesse texto, Pilatos vai reconhecer Jesus como homem perfeito, como rei, e vai reconhecê-lo também como servo, só não reconhece como Deus. Vamos lá, capítulo 27. Capítulo 27, eu termino já. Capítulo 27, verso 11. Alguém me ouve, dê glória a Deus. Alguém me ouve, diga aleluia. Versículo 11 diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e ele o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Jesus disse o quê? Tu dizes. Vocês já sabem que quando alguém era interrogado naquela época, já expliquei, você é o Cristo. Aí Jesus, quando dizia assim, tu dizes, significava dizer, eu sou o Cristo de tal forma que até você que é meu inimigo reconhece, aleluia. Então quando Pilatos diz assim, você é rei, aí Jesus disse assim, tu dizes, significa dizer, eu sou tanto rei, tão rei, que até você que está me interrogando, querendo me matar, reconhece que eu sou rei. Eu sou rei, porque você está dizendo que eu sou rei. Bispo, peraí, mas até aqui Pilatos fez uma pergunta. Ele não disse que Jesus era rei, ele só fez uma pergunta, pois não. Você depois vai ler, e vai ver lá em João 19, que quando Jesus estava para ser crucificado, Pilatos já tinha o entregado ao povo. Aí Pilatos pegou uma tábua, mandou vir uma tábua lá da carpintaria e mandou escrever na tábua. E na tábua ele mandou escrever assim, ó: coloque essa tábua em cima lá da cruz, acima da cabeça do Jesus, e coloque assim escrito, que eu mandei escrever: este é Jesus, o rei dos judeus. Pilatos reconheceu Jesus como rei dos judeus, igreja. E alguém chegou, olha aqui, alguém chegou e disse assim: ei Pilatos, não bote aí que ele é o rei dos judeus não, diga assim, aqui o homem que se disse rei dos judeus. Aí Pilatos disse assim, sem saber, usado também por Deus sem querer, entendeu? Aí Pilatos disse: vamos embora, porque eu escrevi que ele é rei dos judeus, e está escrito, e acabou. Louvado seja Deus. Ei, quem pode dizer um amém bem forte? Olha aqui.
Aí Jesus lá na cruz, Jesus lá na cruz aqui, Jesus na cruz, e de um lado um salteador, do outro lado um salteador, dos dois lados pessoas perdidas. Aí então Pilatos tinha escrito lá: esse é Jesus, o rei dos judeus. E os dois ladrões morrendo, um do lado e o outro do outro, um morrendo de um lado e outro do outro. E o que estava de um lado disse assim: se você é o filho de Deus, desce da cruz agora, desce dessa cruz agora. Se você é o filho de Deus, salve a você e a nós também. E criticou, e Jesus calado. Do outro lado, o outro ladrão acabando de morrer, levantou os olhos e olhou em cima da cruz o que Pilatos tinha escrito: esse é Jesus, o rei dos judeus. O cabo acabando de morrer, leu aquilo e disse: esse homem tem um reino. Olhou para Jesus e disse: Jesus, essa cruz em cima de você está dizendo que você é rei. Então lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Palmas para Jesus, igreja. Ei, deixa eu te dizer, Pilatos sem querer escreveu o primeiro folheto evangélico. E tem uma coisa, ainda salvou uma pessoa. O folheto, louvado seja Deus. Dá para dar um glória a Deus bem forte um negócio desse? Dá para dar um aleluia bem forte ou não dá? Reconheceu Jesus como rei. Vamos partir para o final. No capítulo 27, você está de São Mateus, claro. Você vai ler comigo o verso 14. Vamos do 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhes perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Escute aqui: quando você era um escravo, o patrão chegava, acusava, dava até uma surra e o escravo ficava calado. Você não presta, o escravo calado. Diga que preste, o escravo calado. Escravo, servo, era assim. Então quando trouxeram Jesus a Pilatos, aí ficaram já acusando. Ele diz que não pode pagar tributo a César, proibiu. Ele anda pervertendo a nação. Aí Pilatos chega e diz: ei, e você diz o quê? Aí Jesus baixa a cabeça e não fala nada. Aí Pilatos olha e diz: mas como é que pode? Esse homem não pode ser uma pessoa má. Esse homem é como se fosse um servo. Que servo é que fica calado na hora que é acusado. Então veja que como rei, Pilatos fez que nem Mateus, e como servo, Pilatos fez como Marcos. Para Pilatos, Jesus também era servo. Alguém me ouve? Dê glória a Deus. Ai, Xaraia, manarabia, xurianda, canto e maná. Eita, mania, xaraia. Segura um pouquinho que eu vou te mostrar que Pilatos quase era salvo. E acusaram Jesus. Não precisa abrir, mas eu vou ler um versículo do livro de São Lucas, capítulo 23, verso 4. 23, verso 4. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões. Escute aqui. Para Pilatos até aqui Jesus era rei e servo. Agora, depois que Pilatos olha para Jesus e viu o homem calado, Pilatos volta para os sacerdotes e diz: Caifás, Anás, vem aqui com os 70 anciãos, com o sinédrio todo. Pois não, Pilatos. E agora vamos crucificá-lo? Aí Pilatos tem o terceiro reconhecimento do que Lucas escreveu. Pilatos diz assim: olha, esse homem para mim já é servo, esse homem para mim já é um rei, esse homem também, quero dizer para você, eu não vejo neste homem crime nenhum. Como o evangelho de São Lucas diz, Jesus é o homem perfeito. Para Pilatos, Jesus também era um homem perfeito. Você ouviu? Dê glória a Deus. Sabe por que Pilatos não foi salvo? Pilatos não foi salvo só por causa de uma coisa. Pilatos não foi salvo porque ele faltou reconhecer Jesus como Deus.
Ele reconheceu Jesus como rei dos judeus, reconheceu Jesus como servo, ficou calado, se admirou, reconheceu Jesus como homem perfeito e dizer: não vejo nele crime nenhum, ele é homem perfeito, mas não reconheceu Jesus como Deus. Só existe um povo que reconhece Jesus como Deus, e esse povo está aqui nesta noite. Esse povo aqui reconhece que Jesus é rei, é servo, é homem perfeito, mas também é Deus. Quem é que reconhece Jesus como Deus? Fique de pé e aplauda Jesus agora. Fica de pé, manda glória para o céu e aplausos a Ele agora. Vai, 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 vai. Glória, 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 glória. Rei, servo, homem, Deus. Rei, servo, homem, Deus. Rei, servo, homem, Deus. Quem está sentindo a glória do Senhor Jesus, glorifique a Ele agora. Eita Deus, é glória que sobe, é glória que desce, é Deus que está aqui. Eita igreja, recebe, 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 recebe. Eita Deus, recebe, é unção, é glória, é poder. Seja cheio, seja, renova, Deus. Eita Deus, glória, 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 aleluia. Os anjos estão glorificando e a igreja também. Ramacanta, Ramanaia. Pai, nós vamos encerrar. Não sei como vai terminar aqui domingo. Eu não sei. Aleluia. Louvado seja o Senhor Deus de Israel, por ter amado o mundo de tal maneira e ter enviado o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Louvado seja Jesus Cristo, que nos amou de tal forma ao ponto de entregar a sua própria vida por nós. Diante do que foi ensinado, eu tenho 3 perguntas e ao mesmo tempo 3 convites para fazer aos ouvintes. A primeira pergunta convite é a seguinte: você é um crente em Jesus Cristo, mas está sem igreja para congregar? Se a sua resposta for sim, procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa e se agregue ali e vá adorar a Deus. A segunda pergunta convite é a seguinte: você alguma vez na vida já foi crente e agora está desviado? Se a sua resposta for sim, volte para Jesus agora mesmo e procure uma igreja genuinamente evangélica onde você possa servir ao Senhor. E a última pergunta, convite, é a seguinte: você que nunca aceitou a Jesus, você gostaria de recebê-lo agora no seu coração? Gostaria de entregar a sua vida agora a Ele? Se a resposta sua é um sim, glorificado seja o nome de Jesus. Pegue sua mão direita, coloque contra seu coração e repita comigo as seguintes palavras: Senhor Jesus, confesso que sou pecador, entrego a Ti a minha vida, dirija os meus passos, em Teu nome. Amém e que Deus abençoe. Agora se dirija a uma igreja evangélica e vá adorar a Deus de todo o seu coração. Um abraço para todos e até a próxima mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.